Olá, é Isabela Loures, produtora deste canal para todos lerem. Gostaria de esclarecer que esta leitura é feita pelo professor de Psicologia e Psicanálise da Universidade de Brasília, Gustavo Ribeiro. Maiores esclarecimentos sobre essa publicação estarão postados aqui abaixo na descrição do vídeo. Sejam sempre bem-vindas e bem-vindos e tenham todas e todos uma ótima leitura. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um encontro do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos. Hoje vamos dar seguimento à nossa leitura conjunta da obra Memórias, Sonhos e Reflexões, a autobiografia de Jung. E hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos tratar do capítulo intitulado Anos de Colégio. Como eu disse a vocês agora há pouco, esse capítulo é um pouco extenso, ele é subdividido em 4 tópicos. Então, na leitura de hoje, nessa sessão, nós vamos ler os tópicos 1 e 2. E na sessão de amanhã, nós leremos os tópicos 3 e 4. Assim, a gente não tem uma sessão de leitura muito extensa e que seria talvez muito cansativa. Então, vamos começar. Anos de colégio, tópico número 1. Meus 11 anos assinalaram um período muito importante da minha vida. Entrei no ginásio de Basileia e fui então arrancado do convívio de meus companheiros camponeses de brinquedo. Ingressei no grande mundo, naquele mundo de pessoas bem mais poderosas do que meu pai. Moravam em casas amplas e imponentes, tinham caleches tiradas a cavalos magníficos e falavam alemão e francês com distinção. Seus filhos, bem vestidos, refinados, traziam bastante dinheiro no bolso e eram meus colegas de classe. Cheio de admiração e com uma inveja secreta e terrível, fiquei sabendo que eles passavam as férias nos Alpes, nas montanhas nevadas e resplandecentes de Zurique, e que já tinham até mesmo estado à beira-mar, o que era o máximo. Considerava-os seres de outro mundo, nascidos daquela maravilha inacessível que são as montanhas rutilantes de neve, daquelas distâncias infinitas do mar, e que a minha imaginação não podia abarcar. Só nessa época compreendi que éramos pobres. Meu pai, nada mais do que um pobre pastor luterano de aldeia, e eu, assistindo com os sapatos furados e as meias molhadas, 6 horas de aula a fio. O filho ainda mais pobre desse pastor. Comecei a olhar meus pais com olhos diferentes, compreendendo-lhes as preocupações e aflições. Tinha pena, principalmente de meu pai, e, fato singular, me condoía menos de minha mãe. Ela parecia a mais forte. Tomava, entretanto, o partido dela todas as vezes que meu pai não conseguia dominar sua irritação caprichosa. Tal situação não era propriamente favorável à formação do meu caráter. A fim de livrar-me desses conflitos, eu assumi o papel de árbitro superior, forçado, nolens volens, a julgar meus pais. Isso provocou em mim uma espécie de inflação que, simultaneamente, aumentava e diminuía a minha segurança, por si mesma bem vacilante. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe deu à luz a uma menina. Agitado e contente, meu pai disse-me: "Esta noite você ganhou uma irmãzinha." Fiquei surpreso, pois nada notara antes. Embora tivesse percebido que minha mãe ficara de cama um pouco mais tempo do que era usual, não me admirara, tomando isso por uma indesculpável fraqueza. Meu pai levou-me à sua cabeceira. Ela mantinha nos braços um pequeno ser extremamente decepcionante. A face era vermelha e enrugada como a de um velho. Os olhos fechados, provavelmente cegos, assemelhavam-se aos dos cachorrinhos recém-nascidos. A, entre aspas, coisa, tinha na parte superior da cabeça mechas de cabelos longos, de um louro avermelhado, para os quais me chamaram a atenção. Entre aspas, de novo, aquilo se transformaria num macaco? Eu estava chocado e não sabia o que pensar. Seriam assim todos os recém-nascidos? Murmuraram algo sobre cegonhas que traziam as crianças. Mas como seria, então, quando se tratasse de uma ninhada de cães ou de gatos? Quantas vezes a cegonha deveria voar de um lado para o outro até que a ninhada ficasse completa? E quanto às vacas, como seria? Impossível imaginar a cegonha trazendo no bico um bezerro inteirinho. De resto, os camponeses diziam que a vaca paria e não que a cegonha trazia o bezerro.
Essa história de cegonha devia ser um desses engodos que usavam para me manobrar. Estava certo de que minha mãe desempenhara em tudo isso um papel que eu não podia conhecer. A súbita aparição de minha irmã trouxe-me um vago sentimento de desconfiança, que aguçou a minha curiosidade e a minha observação. Reações posteriores e suspeitas relativas à minha mãe confirmaram a desconfiança que me invadira. Algo de deplorável estava ligado a esse nascimento. Afinal de contas, tudo isso não me preocupou muito tempo, mas contribuiu para aguçar uma lembrança que remonta aos meus 12 anos. Minha mãe tinha o hábito desagradável de perseguir-me com bons conselhos, gritados da janela, quando eu saía para fazer uma visita ou aceitava um convite. Nessas ocasiões, não só vestia minha melhor roupa e usava os sapatos bem engraxados, como também experimentava um sentimento de grande dignidade, compenetrado da visita a fazer e da minha aparição em sociedade. Era uma verdadeira humilhação que as pessoas ouvissem na rua todas as coisas difamatórias com que minha mãe me acabrunhava, gritando: "Não se esqueça de transmitir as recomendações do papai e da mamãe e de assoar o nariz. Você levou o lenço? Suas mãos estão limpas?", etc. Eu achava absolutamente fora de propósito que ela revelasse a todo mundo os sentimentos de inferioridade que acompanhavam a importância que eu me dava, uma vez que, por amor próprio e por vaidade, cuidara de minha aparência a fim de me mostrar irrepreensível. Essas ocasiões eram muito importantes para mim. Indo para a casa dos que me haviam convidado, eu me sentia importante, respeitável, como sempre acontecia ao usar a roupa de domingo num dia de semana. Mas o quadro modificava-se consideravelmente à vista da casa estranha. Minha impressão era de que a grandeza e o poder das pessoas que estavam lá me esmagavam. Sentia medo e, em minha pequenez, gostava de desaparecer sob a terra. O carrilhão, que ressoava no interior da casa, parecia um mau presságio. Desamparado e cheio de temor, sentia-me como um cão perdido. E quando minha mãe me havia preparado convenientemente antes da visita, era pior ainda. Abre aspas. Minhas mãos e meus sapatos estão sujos. Esqueci de trazer o lenço. Meu pescoço está encardido. Fecha aspas. Tudo isso ecoava em meus ouvidos. Então, por teima, não transmitia as recomendações enviadas ou, sem qualquer motivo, ficava tímido ou amuado. Quando a situação se tornava quase insuportável, pensava no meu tesouro secreto do sótão, e isso me ajudava a reencontrar a dignidade humana. Lembrava-me, em minha perplexidade, de que era também o outro, aquele que possuía um segredo inviolável, a pedra e o homenzinho de fraque e cartola. Não me lembro, em minha juventude, de ter relacionado o Senhor Jesus, entre aspas, os jesuítas de batina preta, os homens de fraque e cartola à beira de uma sepultura, a cova na campina que conduzia ao templo fálico subterrâneo, com o homenzinho do meu estojo de canetas. O sonho do deus ictifálico fora meu primeiro grande segredo. O homenzinho, o segundo. Hoje, porém, tenho a impressão de que naquela época sentia um vago parentesco entre a, abre aspas, pedra da alma, fecha aspas, e a pedra na qual me sentava. Até hoje, aos 83 anos, instante em que escrevo essas memórias, não vejo com clareza as relações que ligam entre si minhas mais antigas lembranças. Elas são como que rebentos isolados de um mesmo rizoma subterrâneo, ou as estações de uma progressão evolutiva inconsciente. Enquanto se tornava mais impossível encontrar uma relação positiva com o Senhor Jesus, eu me lembro que, aos 11 anos, a ideia de Deus já começara a me interessar. Rezava a ele, e isso me dava uma certa satisfação, pois não me enredava em sentimentos contraditórios. Deus não se complicara devido à minha desconfiança. Não era um homem de batina preta, nem o Senhor Jesus, representado nas imagens, com vestes coloridas, tratado tão familiarmente pelas pessoas. Deus era, muito pelo contrário, um ser único e, segundo eu ouvira dizer, impossível de ser representado. Seria talvez algo assim como um homem velho, muito poderoso, mas para minha grande satisfação, diziam, abre aspas, você não deve representá-lo segundo qualquer imagem ou semelhança. Não se podia tratá-lo familiarmente como ao, abre aspas, Senhor Jesus, fecha aspas, que estava longe de ser um segredo. Comecei então a desconfiar de uma certa analogia com o meu segredo do sótão. O colégio me aborrecia. Tomava muito do tempo que eu teria preferido consagrar aos desenhos de batalhas ou a brincar com fogo. O ensino religioso era terrivelmente enfadonho e as aulas de matemática me angustiavam. A álgebra parecia tão óbvia para o professor, enquanto para mim os próprios números nada significavam.
Não eram flores, nem animais, nem fósseis, nada que pudesse representar, mas apenas quantidades que se produziam contando. A minha grande confusão era saber que as quantidades podiam ser substituídas por letras, que são sons, de forma que se podia ouvi-las. Interessante isso. Para minha surpresa, os outros alunos compreendiam tudo isso com facilidade. Ninguém podia me dizer o que os números significavam, e eu mesmo não era capaz de formular a pergunta. Com grande espanto, descobri que ninguém entendia a minha dificuldade. Reconheço que o professor se esforçava consideravelmente no sentido de me explicar a finalidade de singular operação que consiste em transpor em sons quantidades compreensíveis, mediante o emprego de um sistema de abreviações, de modo a representar numerosas quantidades com a ajuda de uma fórmula abreviada. Isso não me interessava em absoluto. Eu achava excessivamente arbitrário exprimir os números por sons. Por que, então, não fazer de A uma amoreira, de B uma bananeira, de X um ponto de interrogação? A, B, C, X e Y nada me significavam e, segundo me parecia, esclareciam menos acerca do número do que a amoreira, por exemplo. Entretanto, o que mais me irritava era o princípio. Se A igual a B e se B igual a C, então A é igual a C. Tendo sido dado por definição que A é diferente de B, por conseguinte, não pode ser igual a B, e ainda menos a C. Quando se trata de uma igualdade, disse que A é igual a A, B é igual a B, etc. Mas dizer que A é igual a B me parecia uma fraude evidente, uma mentira. Sentia também a mesma revolta quando o professor, contradizendo sua própria definição das paralelas, afirmava que elas se encontravam no infinito. Isso me parecia uma trapaça estúpida que eu não podia nem queria aceitar. Minha honestidade intelectual revoltava-se contra esses jogos inconsequentes que me barravam o caminho à compreensão das matemáticas. Até a idade avançada, conservei a convicção de que, se nesses anos de colégio tivesse podido admitir, sem me chocar, como meus colegas, que A igual a B, ou que Sol é igual a Lua, cão igual a gato, etc., as matemáticas ter-me-iam enganado para sempre. Foi preciso esperar meus 83 anos para chegar a esta conclusão. O fato de nunca ter conseguido encontrar um ponto de contato com as matemáticas, embora não duvidasse de que era possível calcular validamente, permaneceu um enigma por toda a minha vida. O mais incompreensível era a minha dívida moral quanto à matemática. Eu só podia compreender as equações quando substituíam as letras por algarismos, confirmando assim, mediante um cálculo concreto, o sentido da operação. Foi penosamente, portanto, que me equilibrei nessa matéria, copiando as fórmulas algébricas, cujo conteúdo permanecia misterioso para mim, e decorando a combinação de letras que fora colocada num determinado lugar do quadro negro. Mas ao refazer os cálculos, ficava frequentemente confuso, pois o mestre dizia às vezes: aqui nós introduzimos a expressão e escrevia algumas letras no quadro negro. Eu não sabia de onde vinham, nem por quê, provavelmente para tornar possível uma conclusão que o satisfizesse. Ficava de tal forma humilhado com a minha impossibilidade de compreender que não ousava qualquer pergunta. As aulas de matemática tornaram-se o meu horror e o meu tormento. Mas como tinha facilidade nas outras matérias, que me pareciam fáceis, e graças a uma boa memória visual, conseguia desembaraçar-me também no tocante à matemática. Meu boletim geralmente era bom, porém a angústia de poder fracassar e a insignificância da minha existência diante da grandeza do mundo provocavam em mim não apenas mal-estar, mas também uma espécie de desalento mudo que acabou por me indispor profundamente com a escola. A isso se acrescentou a minha total inaptidão para o desenho, o que determinou minha exclusão dessas aulas. Se por um lado tal fato significava tempo livre, o que era agradável, por outro representava uma nova derrota. O curioso é que eu tinha uma certa habilidade espontânea para o desenho, quando este dependia, essencialmente, do meu sentimento, circunstância que desconhecia nessa época. Sabia desenhar apenas o que ocupava a minha imaginação. O que me propunham, entretanto, era a cópia de modelos de divindades gregas, os olhos cegos e inexpressivos.
Como eu não me saísse bem, meu professor pensou que eu necessitava de algo naturalístico e colocou diante de mim a estampa de uma cabeça de cabra. Fracassei completamente, e isso representou o fim de minhas aulas de desenho. Quando eu tinha 12 anos, aconteceu algo que seria o marco do meu destino. No princípio do verão de 1887, depois das aulas, por volta do meio-dia, estava na praça da Catedral, esperando um colega que habitualmente voltava comigo pelo mesmo caminho. De repente, um menino deu-me um soco, atirando-me ao chão. Bati a cabeça na sarjeta e a comoção me atordoou. Durante meia hora, fiquei estonteado. No momento da pancada, uma ideia me ocorrera, com a rapidez de um raio. Abre aspas. Agora você não precisa mais ir à escola, fecha aspas. Estava semi-consciente e fiquei estendido alguns instantes, mais do que o necessário, principalmente por espírito de vingança contra meu pérfido agressor. Depois me ergueram e levaram à casa próxima, de duas velhas tias solteiras. A partir desse momento, sofria uma síncope, cada vez que se tratava da necessidade de voltar ao colégio, ou quando meus pais me mandavam fazer o trabalho escolar. Durante mais de 6 meses, faltei às aulas, e isso foi para mim um achado. Em liberdade, sonhava durante horas inteiras, à beira d'água, na floresta, ou então desenhava. Ora pintava cenas selvagens de guerra, ou velhos castelos que eram atacados e incendiados, ora enchia páginas inteiras de caricaturas. Ainda hoje, até o momento de dormir, tais caricaturas me aparecem. São caretas grotescas que mudam continuamente. Às vezes apareciam rostos de pessoas conhecidas que logo depois morriam. Melhor do que tudo, porém, era mergulhar completamente no mundo do mistério. A ele pertenciam as árvores, a água, os pântanos, as pedras, os animais e a biblioteca de meu pai. Era maravilhoso. Entretanto, eu me afastava cada vez mais do mundo, com um leve sentimento de má consciência. Consumia meu tempo flanando, lendo, colecionando e brincando. Mas nem por isso era feliz. Pelo contrário, tinha como que a obscura consciência de fugir de mim mesmo. Esquecera completamente como tinha chegado a essa situação. Deplorava, no íntimo, as preocupações de meus pais, que haviam consultado vários médicos. Estes coçavam a cabeça e recomendavam que, durante as férias, fosse à casa de uns parentes, em um Winterthur. Lá havia uma estação de trem que me fascinava. Mas quando voltei para casa, tudo continuou como antes. Um médico sugeriu que talvez fosse epilepsia. Nessa época, eu já sabia o que eram ataques epiléticos e sorri intimamente dessa tolice. Meus pais, pelo contrário, estavam mais preocupados do que nunca. Certo dia, um amigo do meu pai veio visitá-lo. Ambos estavam sentados, conversando no jardim, e eu, atrás dele, escondido num arbusto espesso, tentava escutar o que diziam, pois minha curiosidade era insaciável. Ouvi o primeiro dizer, abre aspas, e seu filho, como vai? Meu pai respondeu, é uma história penosa. Os médicos ignoram o que ele tem. Falaram em epilepsia, seria terrível se fosse incurável. Perdi o pouco que tinha, e o que será dele se for capaz de ganhar a vida? Fecha aspas. Foi como se um raio me ferisse. Sofrera o duro embate com a realidade. Abre aspas. Então é preciso trabalhar. Fecha aspas. Pensei. E a partir desse momento, tornei-me uma criança sensata. Retirei-me cautelosamente, entrei no escritório de meu pai e, tomando uma gramática latina, procurei aplicar-me num esforço de concentração. Ao fim de 10 minutos, desmaiei, quase caindo da cadeira. Mas pouco depois me senti melhor e continuei a estudar. Abre aspas. Com todos os diabos, não vou mais desmaiar, fecha aspas, disse comigo mesmo. E prossegui, tentando ler. Depois de um quarto de hora, mais ou menos, sofri uma segunda crise. Ela passou, como a primeira. Abre aspas. E agora você vai trabalhar de verdade. Fecha aspas. Esforcei-me. E ao fim de meia hora, adveio a terceira crise. Não desisti e trabalhei mais uma hora até sentir que os acessos tinham sido superados. Subitamente, me senti bem melhor do que nos meses anteriores. Com efeito, as crises não se repetiram mais. E a partir desse momento, comecei a estudar gramática diariamente e voltei aos meus cadernos de escola. Algumas semanas depois, retornei ao colégio e as crises não reapareceram. O sortilégio fora conjurado. Foi assim que fiquei sabendo o que é uma neurose. Deixa eu só fazer uma pausa para sublinhar isso aqui. Eu não quero esquecer desse pedaço.
Pouco a pouco, a lembrança de tudo o que ocorrera se avivou e compreendi nitidamente que eu mesmo montara toda essa história vergonhosa. Talvez, por isso, nunca me irritei contra o colega que me derrubara. Ele fora, de alguma forma, designado, e eu colaborara, por meu lado, numa espécie de arranjo demoníaco. Tal coisa não devia se repetir. Sentia uma espécie de raiva contra mim mesmo, e também de vergonha, pois sabia que estava em falso diante de meus próprios olhos. Fizeram um fiasco, a culpa era somente minha. Eu tinha sido o deplorável deserter. A partir desse momento, não podia suportar que meus pais se preocupassem comigo ou falassem de mim num tom de compaixão. A neurose fora meu novo segredo, mas um segredo vergonhoso, uma derrota. Entretanto, ela me encaminhara ao amor da precisão e a uma diligência peculiar. Comecei a ser consciencioso diante de mim mesmo e não somente a fim de aparentar valor. Levantava-me pontualmente às 5 horas e às vezes estudava das 3 às 7 da manhã antes de ir para o colégio. O que me extraviara fora a paixão de estar só, o fascínio da solidão. A natureza parecia-me cheia de maravilhas, nas quais eu queria mergulhar. Cada pedra, cada planta, tudo se me afigurava animado e indescritível. Foi nessa época que eu mergulhei na natureza, insinuando-me em sua essência, longe do mundo humano. Na mesma época, ocorreu outro acontecimento importante enquanto eu percorria o longo trajeto entre Klein, Runingen, lugar onde morávamos, e a escola em Basileia. Tive a sensação arrebatadora de emergir de uma névoa espessa, tomando consciência de que agora eu era eu. Era como se atrás de mim houvesse um muro de névoa, além do qual eu ainda não existia. Neste instante preciso, eu me tornei eu por mim mesmo. Antes eu estivera lá, mas tudo se produzia passivamente. Dali em diante, eu o sabia. Agora eu sou eu. Agora eu existo. Tal acontecimento pareceu-me extraordinariamente significativo e inusitado. Havia autoridade em mim. Era estranho que nessa época e durante os meses da minha crise neurótica, eu tivesse esquecido por completo do tesouro escondido no sótão. Caso contrário, teria notado a analogia existente entre meu sentimento de autoridade e o sentimento de valor que o tesouro oculto sob a viga me inspirava. Mas não foi assim. A lembrança do estojo com o homenzinho desaparecera totalmente. Fui convidado, então, para passar as férias com uma família amiga que tinha uma casa em Lucerna. Fiquei encantado, pois a habitação ficava à beira do lago e tinha um abrigo para uma canoa e um barco a remo. O dono da casa permitiu que seu filho e eu utilizássemos o barco, recomendando severamente, porém, que evitássemos qualquer imprudência. Infelizmente, eu já sabia como se manobra um bote, remando de pé. Tínhamos em casa um barquinho desse gênero, muito arruinado, no antigo fosso da fortaleza de Runingen, na margem badenense. Já fizéramos com ele todas as imprudências possíveis. Por isso, a primeira coisa que fiz foi subir na popa do barco e, de pé, empurrá-lo com um remo para o meio do lago. O dono da casa irritou-se, chamando-nos de volta com um assobio e me repreendeu com veemência. Cabisbaixo, reconheci que fizera justamente o que fora proibido. A repreensão era, pois, merecida. Mas, ao mesmo tempo, senti uma raiva imensa de que aquele homem grosseiro, gordo e sem instrução ousasse insultar-me. A mim, e não me sentia apenas como um ser adulto, mas como uma autoridade, uma pessoa cheia de importância, de dignidade, um homem idoso ao qual se deve manifestar respeito e veneração. O contraste com a realidade era de tal forma grotesco que meu furor desapareceu de repente. Surgiu então em mim a pergunta, abre aspas, mas afinal, quem é você para reagir como se fosse, sabe lá, o diabo quem? É claro que é o outro que está com a razão. Você é um colegial de 12 anos, ao passo que o outro é um pai de família, um homem rico e poderoso que possui 2 casas e vários cavalos magníficos. Fecha aspas. Perturbadíssimo, tomei consciência de que, na realidade, havia em mim 2 pessoas diferentes. Uma delas era um menino de colégio, que não compreendia matemática e que se caracterizava pela insegurança. O outro era um homem importante, de grande autoridade, com quem não se podia brincar, mais poderoso e influente do que aquele industrial. Era velho
que vivia no século XVIII, usava sapatos de fivela, peruca branca e tinha como meio de transporte uma caleça cujas rodas de trás eram grandes e côncavas e entre as quais o assento do cocheiro ficava suspenso por meio de molas e correias de couro. Tivera antes uma experiência estranha. Certo dia, quando habitávamos em Kleinruningen, perto de Basileia, um fiacre verde, muito velho, passara diante da nossa casa, vindo da Floresta Negra. Era uma caleça antiga, como as do século XVIII. Assim que a vi, um sentimento de exaltação se apoderou de mim. Ah, Eila, é do meu tempo. Tinha a impressão de reconhecê-la. Era semelhante àquela que me transportaria. Depois, fui invadido por um sentiment écorrant, eu não sei pronunciar muito bem essa expressão em francês, mas é isso aí, como se eu tivesse sido roubado ou ludibriado no tocante ao meu amado outrora. O fiacre era um vestígio daquele tempo. É difícil descrever o que se passou comigo e o que me emocionou tão fortemente. Uma espécie de nostalgia, uma saudade, uma reminiscência. Era isso, era exatamente isso. Houve ainda um outro incidente que me lembrou o século XVIII. Vira, em casa de uma tia, uma estatueta dessa época que representava dois personagens em terracota pintada. Um deles era o velho doutor Stuckelberger, personalidade famosa da cidade de Basileia. A outra figura representava uma de suas doentes, com os olhos e a língua de fora. Havia uma lenda a respeito disso. Contava-se que certo dia o velho Stuckelberger atravessava a ponte do Reno quando viu aproximar-se essa doente que muitas vezes o irritara. Ela se queixava como de costume. O velho médico disse, então, abre aspas, sim, sim, minha senhora, há algo que não vai bem. Feche os olhos e mostre a língua. Fecha aspas. Foi o que ela fez enquanto ele se afastava, deixando-a lá com a língua de fora, sob a risada dos transeuntes. Ora, a figura do velho doutor tinha sapatos de fivela que reconheci estranhamente como meus ou semelhantes aos meus. Estava convencido disso. Abre aspas. Usei esses sapatos. Fecha aspas. Essa convicção me perturbara de um modo profundo. Abre aspas. Sim, eram realmente os meus sapatos. Fecha aspas. Eu os sentia ainda nos pés e não podia compreender essa estranha sensação. Como poderia pertencer ao século XVIII? Acontecia-me, às vezes, datando, escrever 1786 em lugar de 1886, e isso era sempre seguido de um sentimento de inexplicável nostalgia. Depois de minha escapadela de barco no Lago de Lucerna, e depois da punição bem merecida, comecei a refletir sobre tudo isso. As impressões, até então isoladas, se condensaram numa imagem homogênea. Vivo em duas épocas diferentes. Sou duas pessoas diversas. Essa descoberta perturbou-me, mas em meio à perplexidade, cheguei à conclusão decepcionante de que, pelo menos no momento, era apenas um menino de escola que merecera a punição e que devia comportar-se como convinha à sua idade. O resto devia ser puro disparate. Desconfiei que poderia haver uma relação entre aqueles acontecimentos bizarros e as numerosas histórias que ouvira de meus pais e de outros parentes acerca de meu avô. Entretanto, tal hipótese não era muito convincente, pois ele nascera em 1795, vivendo por conseguinte quase só no século XIX. Além disso, morrera muito antes do meu nascimento. Era impossível, pois, identificar-me com ele. Nessa época, tais reflexões não passavam de meros pressentimentos e fantasias. Não me lembro se já conhecia, então, a lenda do possível parentesco com Goethe. Creio que não, pois foram pessoas estranhas que me falaram nisso pela primeira vez. Há, com efeito, uma tradição irritante, segundo a qual meu avô teria sido um filho natural de Goethe. Aos meus malogros anteriores em matemática e desenho, acrescentou-se um terceiro. Desde o princípio, detestara a ginástica. Era-me insuportável que alguém desse ordens acerca da maneira pela qual deveria mover o corpo. Ia à escola para aprender e não para me entregar a acrobacias insensatas, inúteis. Além disso, como consequência tardia de meus acidentes anteriores, experimentava um certo medo físico que só superei muito mais tarde. Ele provinha de uma desconfiança em relação ao mundo e às suas possibilidades. O mundo era belo e desejável, mas estava cheio de perigos vagos e de coisas incompreensíveis.
Por isso, sempre queria saber previamente o que ia me acontecer e a quem me confiar. Estaria isso ligado ao fato de que minha mãe me abandonara durante vários meses? Em todo o caso, quando o médico me proibiu de fazer ginástica, devido ao trauma que eu sofrera, fiquei radiante. Estava livre desse peso, mas devia registrar mais um fracasso. Num belo dia de verão do mesmo ano, em 1887, voltando do colégio ao meio-dia, passei pela Praça da Catedral. O céu estava maravilhosamente azul, o sol brilhava em toda a sua luminosidade. O teto da catedral cintilava ao sol que acendia chispas nas telhas novas e brilhantes. Sentia-me deslumbrado pela beleza desse espetáculo e pensava, abre aspas, o mundo é belo, a igreja é bela, e Deus, que criou tudo isso, estava sentado lá no alto, no céu azul, num trono de ouro, fecha aspas. Nesse momento tive uma sensação de asfixia. Era como que paralisado, não, perdão, estava como que paralisado e me esforçava por não continuar a pensar. Abre aspas. Está para acontecer algo de terrível. Não quero pensar nisso. Não devo de maneira alguma me aproximar. Por quê? Porque senão você cometerá o maior dos pecados. Qual é o maior dos pecados? Um assassínio? Não, não pode ser isso. O maior dos pecados é aquele que se comete contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Quem o comete é condenado ao inferno por toda a eternidade. Seria muito triste para meus pais se seu único filho, que eles tanto amam, fosse condenado à danação perpétua. Não posso fazer isso a meus pais. De forma alguma devo continuar a pensar nisso. Fecha aspas. Mas era mais fácil dizer do que fazer. No longo caminho de volta à casa, experimentei pensar em outras coisas, mas minhas ideias sempre voltavam à bela catedral que eu tanto amava e ao bom Deus sentado em seu trono. Depois, o curso de meus pensamentos se desviava de novo, bruscamente, como que sob o choque de uma descarga elétrica. E eu repetia sempre comigo mesmo, abre aspas, não devo pensar nisso, não devo pensar nisso, fecha aspas. Cheguei à casa num estado de extrema perturbação. Minha mãe percebeu que algo acontecera e perguntou, abre aspas, o que houve? Aconteceu alguma coisa na escola? Fecha aspas. Pude, sem mentir, assegurar-lhe que não. Pensei, porém, que se lhe confiasse a verdadeira razão do meu transtorno, talvez ela pudesse me ajudar. Mas então seria necessário fazer justamente aquilo que procurava evitar a todo custo: conduzir meu pensamento até o fim. Minha boa mãe de nada suspeitava. Não sabia que eu estava à beira do maior dos perigos, o de cometer o imperdoável pecado que me precipitaria no inferno. Renunciei à ideia de uma confissão e tentei comportar-me de maneira a passar tão despercebido quanto possível. Dormi mal à noite. A ideia proibida, mais ignorada, sempre ameaçava emergir, enquanto eu lutava desesperadamente por expulsá-la. Os 2 dias que se seguiram foram dolorosos. Minha mãe estava certa de que eu estava doente. Resistia sempre à tentação de confessar-me, fortalecido pela ideia de que, se o fizesse, causaria uma grande tristeza a meus pais. Na terceira noite, porém, meu pensamento era de tal natureza que não sabia mais o que fazer. Acordara de um sono agitado, pensando ainda na catedral e no bom Deus. Sentia-me a ponto de permitir o curso final do pensamento. Minha resistência enfraquecia. Suando de angústia, sentei-me na cama para afugentar o sono. Abre aspas. Vai ser agora. Agora é sério. Eu preciso pensar. Isso deve ser pensado. Mas por que devo pensar em algo que não sei o que é? Por Deus, tenho a certeza de que não quero pensar nisso. Mas quem está me forçando? Quem está me obrigando contra minha vontade a pensar naquilo que ignoro? De onde provém essa terrível coação? E por que devo ser justamente eu o escolhido para submeter-me a ela? Sempre louvei e venerei o Criador desse mundo tão belo e fui grato por esse dom imenso. Por que, então, sou impelido a pensar num mal inconcebível? Verdadeiramente não sei, pois não posso nem devo aproximar-me desse pensamento, sem o risco de ter que pensar nele imediatamente. Não o concebi, nem o quis. Foi ele que veio ao meu encontro, como um mau sonho. De onde provém tais coisas? Estou seguro de que não houve a participação da minha vontade. Como? Não fui eu que me criei a mim mesmo, mas vim ao mundo tal como Deus me fez. Isto é, tal como meus pais me geraram.
Foram então meus pais que provocaram tudo isso? Impossível, eles são bondosos e jamais teriam tais pensamentos. Jamais lhes ocorreria tal infâmia. Fecha aspas. Essa ideia pareceu-me ridícula. Pensei, então, em meus avós, que conhecia somente através dos retratos. Tinham uma expressão benevolente e digna, que desencorajou minha suspeita de sua possível culpabilidade. Remontei a longa linhagem de meus ancestrais desconhecidos para chegar, enfim, a Adão e Eva. Emergiu, então, a ideia decisiva. Adão e Eva são as primeiras criaturas humanas. Não tiveram pais, mas foram criados direta e intencionalmente por Deus, tais como eram. E assim deviam ser, sem escolha. Não poderiam imaginar outra maneira de ser senão aquela que lhes fora dada. Eram crianças perfeitas de um Deus que criava apenas a perfeição. E, no entanto, haviam cometido o primeiro pecado, fazendo o que ele lhes proibira. Como fora isso possível? Jamais o teriam feito se Deus não tivesse posto neles a possibilidade de fazê-los. E o mesmo se dera com a serpente, que ele criara antes de Adão e Eva, com a intenção evidente de que pudesse persuadi-los. Em sua onisciência, Deus organizara tudo no sentido de que nossos primeiros pais fossem constrangidos a cometer pecados. Consequentemente, a intenção de Deus era que pudessem pecar. Deixa eu marcar essa parte aqui também, achei interessante. Esse pensamento libertou-me imediatamente do pior tormento, pois sabia agora que o próprio Deus me pusera nesse estado. Não sabia ainda se ele queria ou não que eu cometesse aquele pecado. Entretanto, deixei de rezar pedindo uma inspiração, pois, sem que eu quisesse, Deus me pusera nessa situação e aí me deixara sem recursos. Estava certo de que, segundo seu desejo, deveria procurar por mim mesmo uma saída. Isso desencadeou outro argumento. Qual é a vontade de Deus? Que eu haja ou não haja? Preciso saber o que ele quer e o que exige precisamente de mim agora. Fecha aspas. Sabia muito bem que, segundo a moral, era necessário evitar o pecado. E tentara fazer isso até aquele momento, mas sentia que era impossível continuar. Meu sono perturbado e a aflição da minha alma me haviam abatido de tal forma que minha vontade de controlar o pensamento se tornou uma contração insuportável. Isso não podia continuar. Impossível ceder, no entanto, antes de haver compreendido qual seria a vontade de Deus e sua intenção. Mas estava certo de que era ele o instigador dessa dificuldade desesperadora. É singular que nem um só instante pensei na possibilidade de o diabo estar me pregando uma peça. No estado de espírito de então, seu papel era insignificante e seu poder nulo diante do poder de Deus. Desde o momento em que emergira da névoa, tomando consciência de mim mesmo, a unidade, a grandeza e o caráter sobre-humano de Deus começaram a preocupar minha imaginação. Por isso, não duvidava de que ele próprio estava me impondo uma prova decisiva e que o essencial era compreendê-lo corretamente. Vou marcar esse pedacinho aqui também que eu achei interessante. Pressentia que, finalmente, seria forçado a ceder, mas antes precisava entender tudo aquilo, uma vez que se tratava da salvação eterna da minha alma. Deus sabe que não posso resistir mais tempo e não acorre para me ajudar, vendo que estou a ponto de sucumbir ao pecado para o qual não há perdão. Dada a sua onipotência, ser-lhe-ia fácil livrar-me dessa coação, mas ele nada faz. Estaria pondo à prova minha obediência, obrigando-me a fazer algo que me revolta no mais extremo grau, no temor da danação eterna. Na verdade, estava sendo levado a pecar contra meu próprio julgamento moral, contra os ensinamentos da religião e mesmo contra o seu próprio mandamento. Talvez ele estivesse querendo ver se eu obedeceria à sua vontade, ainda que minha fé e minha inteligência me fizessem temer o inferno e a danação. Podia ser, mas essas ideias são minhas e posso me enganar. Como aventurar-me, confiando em minhas próprias reflexões? Preciso pensar tudo de novo. Cheguei à mesma conclusão, abre aspas. Deus, evidentemente, está pondo à prova a minha coragem, fecha aspas. Pensei, abre aspas. Se for assim e eu triunfar, ele me dará sua graça e sua luz, fecha aspas. Reuni toda a coragem, como se fosse saltar nas chamas do inferno, e deixei o pensamento emergir. Diante de meus olhos, ergue-se a bela catedral e, em cima, o céu azul.
Deus está sentado em seu trono de ouro, muito acima, muito alto acima do mundo. E, debaixo do trono, um enorme excremento cai sobre o teto novo e colorido da igreja. E este se despedaça e os muros desabam. Pronto, enfim veio o pensamento. Deixa eu anotar aqui. Então era isto. Senti um alívio imenso e uma liberação indescritível. Em lugar da danação esperada, a graça descera sobre mim e com ela uma felicidade indizível, como jamais conhecera. Chorei lágrimas de felicidade e de gratidão, porque a sabedoria e a bondade de Deus me haviam sido reveladas, depois de me haverem sujeitado a seu impiedoso rigor. Fora como uma iluminação. Muitas coisas, que antes não compreendera, tornaram-se claras. Fizera a experiência que meu pai não tinha tentado. Cumprir a vontade de Deus, a qual ele se opunha pelas melhores razões e pela fé profunda. Por isso, nunca vivera o milagre da graça que cura e que torna tudo compreensível. Tomara por regra de conduta os mandamentos da Bíblia, acreditando em Deus como a Bíblia exige e como seus pais o haviam ensinado. Mas não conhecia o Deus vivo, imediato, que se mantém livre e onipotente, acima da Bíblia e da Igreja, que chama o homem à sua liberdade e que também pode obrigá-lo a renunciar às suas próprias opiniões e convicções a fim de cumprir sem reservas a sua vontade. Quando põe à prova a coragem do homem, Deus não se prende a tradições, por mais sagradas que sejam. Em sua onipotência, cuida de quem nada realmente mal, cuida de que nada realmente mal resulte dessas provações. Quando se cumpre a sua vontade, não há dúvida de que se segue o bom caminho. Deus também criou Adão e Eva, de tal modo que foram obrigados a pensar o que não queriam, e isto para saber se eram obedientes. Pode, portanto, exigir de mim aquilo que, por tradição religiosa, eu deveria recusar. Ora, foi a obediência que me trouxe a graça, e só a partir desse momento compreendi o que significa a graça divina. Aprendera que estava entregue a Deus e que o importante era cumprir sua vontade, sem o que seria uma presa da loucura. Assim começou a minha verdadeira responsabilidade. A ideia que fora obrigado a aceitar era assustadora, e com ela despertou em mim o pressentimento de que Deus bem poderia ser algo terrível. Não me envolvera naquele segredo apavorante que tanto me angustiara? Uma sombra fora lançada sobre minha vida. Tornei-me profundamente meditativo. Essa prova também despertou em mim um sentimento de inferioridade. Sou um diabo ou um porco, pensei, ou um réprobo. Mergulhei em segredo na Bíblia de meu pai. Com certa satisfação, li no Evangelho a história do fariseu e do publicano e descobri que, precisamente, os réprobos podiam ser os eleitos. O louvor do intendente fiel e a transformação de Pedro, o hesitante, na pedra angular da igreja, causaram-me uma impressão profunda. Quanto mais se agravava meu sentimento de inferioridade, mais inconcebível me parecia a graça de Deus. Nunca me senti seguro de mim mesmo. Certo dia minha mãe me disse, abre aspas, você sempre foi um bom menino, fecha aspas. Não compreendi. Eu? Um bom menino? Era uma novidade. Sempre me considerara um ser corrompido e inferior. O episódio da catedral constituíra algo de muito verdadeiro e fazia parte do grande segredo. Era como se eu sempre tivesse falado de pedras que caem do céu e de repente tivesse uma delas na mão. Fora, entretanto, uma experiência humilhante. Embora parecesse ter sido empurrado para algo de insuportável, mau e sombrio, não podia deixar de senti-lo também como um sinal de predileção. Às vezes era tomado pelo desejo de falar sem saber ao certo de quê. Queria fazer perguntas e verificar se outras pessoas também já tinham feito tais experiências. Insinuava, eventualmente, que havia fenômenos curiosos, acerca dos quais nada se sabe. Jamais reconheci um traço dessa experiência em outras pessoas. Assim, pois, continuei a pensar que era um banido, ou um eleito, um maldito, ou um abençoado. Jamais me ocorreu a ideia de falar diretamente da minha experiência, nem do sonho do falo no templo subterrâneo, ou do homenzinho esculpido, antes de esquecer esses últimos incidentes. Só contei o sonho do falo quando atingi a idade de 65 anos. Creio que falei à minha mulher acerca das outras experiências, mas também numa época tardia. Durante dezenas de anos, um tabu rigoroso proveniente da infância me obrigou a silenciar sobre elas. Toda a minha juventude esteve sob o signo do segredo. Isso me mergulhava numa solidão quase insuportável, e considero hoje que foi uma verdadeira façanha ter resistido à tentação de revelá-lo a quem quer que fosse. Desse modo, minha relação com o mundo se prefigurara
tal como ainda hoje persiste. Continuo solitário, pois sei coisas que devo mencionar e que os outros não sabem, ou mais frequentemente não querem saber. Na família de minha mãe, havia 6 pastores protestantes. Meu pai e 2 de seus irmãos também o eram. Ouvi, portanto, inúmeras conversas religiosas, discussões teológicas e sermões. E eu dizia sempre comigo mesmo, abre aspas, sim, sim, tudo isso é muito belo, mas e o segredo? O mistério da graça também é um segredo. Então não sabem que Deus quer que eu cometa também a injustiça e que pense em coisas maldosas para participar de sua graça? Fecha aspas. O que os outros diziam não tinha grande importância. Eu pensava então, abre aspas, em nome do céu deve haver alguém que saiba disso. A verdade deve estar em alguma parte. Fecha aspas. Vasculhava a biblioteca do meu pai e lia tudo que encontrava acerca de Deus, da Trindade, do Espírito e da consciência. Devorei livros sem encontrar o que buscava. Pensava então, abre aspas, eles também nada sabem, fecha aspas. Li a Bíblia de Lutero, que pertencia a meu pai. Infelizmente, a interpretação habitual e edificante do livro de Jó suprimira todo o meu interesse profundo acerca dele. Se não, teria encontrado consolo no capítulo 9. Deve ser aqui versículo 30, né? Abre aspas. Mesmo que eu me lavasse em água de neve, tu me mergulharias no lodo. Fecha aspas. Minha mãe contou-me mais tarde que nessa época eu parecia frequentemente deprimido. Mas não era bem isso. Meu segredo me preocupava. Ficar sentado em cima da minha pedra representava para mim, naquela ocasião, uma tranquilidade rara e singular. Por algum tempo, me livrara das dúvidas. Ao pensar que era a pedra, os conflitos cessavam. Abre aspas. A pedra não sente incerteza alguma. Não tem necessidade de exprimir-se. É eterna, vive milênios, pensava. Fecha aspas. Quanto a mim, pelo contrário, sou o fenômeno passageiro consumido por todas as emoções, tal como uma chama que se eleva, rápida, e depois se extingue. Fecha aspas. Eu era a soma de minhas emoções e a pedra intemporal era o outro em mim. Muito bem. Nesta primeira etapa, o que podemos o que podemos perceber de interessante? Tantas coisas, né? Num primeiro olhar mais amplo, o que me chamou a atenção foi muito a busca crítica, a reflexão crítica pelo sentido da existência dele, desde uma idade muito nova, né? Desde muito jovem. Um pensamento muito crítico, um questionamento filosófico, não sei se vocês perceberam essa crítica filosófica que ele faz do ponto de vista de um olhar infantil a respeito do mundo, da escola, da religião, a forma como ele também não se sentia pertencente ao coletivo. A gente viu isso na leitura também do capítulo anterior, né? Que ele se percebia diferente das outras crianças pequenas. As brincadeiras dele eram diferentes, né? Essa questão do segredo que ele sempre sustentou, né? O sonho, o homenzinho talhado, né, no estojinho, o fogo secreto na pedra. Então a gente vai vendo assim essa questão, né, se reverberando aqui também. Também achei interessante as crises dissociativas, né? Esses desmaios que ele tinha, porque ele não gostava de ir para a escola, né? Então, naquele momento que ele é agredido pelo colega, ele produz um sintoma neurótico, né? Quer dizer, havia o desejo de não voltar mais para a escola e o desejo de, vamos dizer assim, de produzir aquele sintoma, né? Um desejo no sentido assim de uma intencionalidade que eu estou me referindo. Então, e aí quando ele descobre que ele vai ter que um dia trabalhar para poder sobreviver, ele fala, vou ter que encarar isso aqui, né? Vou ter que estudar. E ele vai enfrentar. E um desmaio atrás do outro, né? As crises dissociativas também, achei muito interessante isso aqui. E também fiquei aqui com uma percepção desse questionamento sobre o significado de Deus, né? O significado da divindade. E como que isso é um aspecto que está presente na vida do Jung desde que ele é criança, e ele vai levar isso por toda a sua obra, na forma da ideia do arquétipo do self, quando ele vai fazer referência ao self como essa imago Dei, ou a imagem de Deus dentro de cada um de nós. Então a gente vê que é uma reflexão já muito arcaica na existência dele. Ele vai sustentar isso por toda a sua obra. Os questionamentos filosóficos que ele tem sobre Deus também me chamaram muita atenção. Essa questão de que Deus colocou Adão e Eva no paraíso, mas ele colocou a cobra lá antes, né? Para persuadi-los a pecar. Então ele quer que a gente peque. Então, coisas assim, esse raciocínio lógico que ele tem, né? Essa reflexão crítica que ele tem, não, perdão, não um raciocínio lógico, mas uma crítica filosófica que ele tem.
Aquela questão que ele também falou nas aulas, se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Não, então se A é igual a B, então não é A igual a B, é A e A, né? Então não é A e B, é A e A, porque se A é igual a B, então B não é B, B é A. E o que eu acho engraçado é também pelo fato de ser de uma perspectiva infantil. A gente está falando de uma criança aqui, a gente está vendo aqui coisas de 12 anos ou menos, né? Nesse período aqui, acho que é até um período anterior aos 12 anos dele. Então, o que mais me marcou, não sei assim, para vocês, mas o que mais me marcou foi esse forte componente filosófico desde os primeiros anos de vida. Isso aqui está muito, muito impresso aqui nas lembranças dele, né? E essa relação que ele tem com a natureza também me chamou muita atenção. Até uma ligação mais íntima com a natureza, mais próxima com a natureza do que com as outras pessoas. Isso também me chamou muita atenção aqui na leitura. É uma alma antiga, num corpo de criança, uma alma questionadora e velha, de outro século, habitando o corpo de uma criança. Outra coisa que eu esqueci de comentar, eu não sei o que vocês acharam também, daquele pensamento, né, que ele vê a igreja linda, o céu lindo, Deus sentado no trono, nos céus. E aí é um perigo em seguida. Vem um perigo, vem uma angústia, mas por quê? Porque vem um pensamento meio que intrusivo, né, que de um bolo de fezes caindo e destruindo tudo aquilo. E ele estava resistindo, né, a esse pensamento. Até que chega um momento que ele tem que aceitar a vinda desse pensamento, né? Que eu fiquei aqui pensando sobre a crítica que ele faz ao pai, pelo fato do pai ser um pastor protestante, se não me engano, né? Luterano, protestante. E a visão crítica que ele tinha do pai de seguir, como ele diz aqui mais ao final, de seguir cegamente os mandamentos bíblicos, mas nunca ter se permitido experimentar a realidade do que pregava. É uma coisa assim mesmo de desconstruir, de talvez sujar, talvez profanar essa religião tão perfeita que só existe nas escrituras, mas ela não é sentida na experiência vivida. Desidealiza uma imagem que a gente pode fazer de que é um ser assim que nem caminha sobre o solo, né? Uma coisa assim divina, né? Um gênio. E a gente lê aqui e vê que, como que é, acho que nós falamos sobre isso na leitura de ontem, a humildade com que ele se coloca. A humildade com a qual ele se apresenta como um ser humano também, que tem aqui as suas inferioridades, né? As suas falhas, os seus limites, e ele se vê até de uma forma muito inferiorizada, ele mesmo diz aqui, né? Que tem as suas dificuldades de compreensão, dificuldade de se encaixar, né? Os erros que ele cometeu naquela cena que ele vai remar o barco, né? Fiquei imaginando essa cena, né? O cara chega lá e fala, vocês podem passear no barco, só que ele já tinha experiência, né? Sai remando no barco. E o cara dá uma chamada de atenção nele, ele volta, e volta assim, quem é você para me chamar a atenção? Mas depois ele vai pensar, não, eu sou só um menino mesmo, eu não sou ninguém. Então, eu merecia a punição, merecia a bronca. Então, assim, esse lado humano, né? De um grande pensador, de um grande psicólogo, de uma mente fantástica. E é esse lado, assim, de ter acesso a essas coisas, assim, são bem legais. Eu gosto bastante, eu me divirto muito, assim, acho muito graça dessas coisas. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal
para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço.